Desejo do coração de estar aqui hoje. O Senhor nos deu essa oportunidade de trazer uma breve palavra. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo 41. A palavra qual o Senhor nos deu nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo de número 2, versículo 41. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, nem sua mãe. Eles, porém, pensando que vinha de companhia deles pelo caminho, andando a caminho de um dia, procuraram-os entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando encontraram, se surpreenderam, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não saibais que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam a palavra que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe submisso, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em grandeza para com Deus e os homens. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Senhor nos dá uma palavra nesta noite a respeito de Jesus, ainda jovem, com 12 anos. Era costume da família ir à festa e levar a sua família. E não foi diferente, porque Jesus também foi junto com eles àquela festa. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que quando eles voltaram embora, Jesus fica, eles esqueceram Jesus. E esta palavra é muito interessante, porque nós examinamos a palavra, nós vemos que muitas pessoas caminham com Jesus e muitas vezes perdem Jesus pelo meio do caminho e não percebem. Perdem a presença de Deus e não percebem. E às vezes está convicto que está com Jesus, mas muitas vezes Jesus já não está com eles. A palavra do Senhor vai dizendo que o seu pai e a sua mãe esqueceu Jesus lá no lugar onde estava a festa. E o mais complicado ainda, que diz que 3 dias passaram e eles procurando Jesus em meio do parente, em meio dos amigos, em meio da multidão, não encontraram Jesus. E aí voltaram lá aonde eles estavam. E diz a palavra de Deus que Jesus estava lá ouvindo e também ensinando. Nós aprendemos com esta palavra nesta noite que o nosso Deus, ele sempre vai estar pronto para nos ouvir, Aleluia. mas também está pronto para nos ensinar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Uma vez que nós não deixamos a presença dele, não deixamos Jesus se perder na nossa vida, mas deixamos que ele venha fazer morada no nosso coração, Aleluia. ele sempre vai ter algo a nos ensinar.
Aleluia, Deus. E Ele sempre está pronto para ouvir o nosso clamor, como diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz para nós que quando eles voltaram lá para buscar Jesus, eles vieram interrogando Jesus: por que você fez isso conosco? Porque nós estávamos te procurando. Eu e teu pai estávamos te procurando. Aleluia. Deus abençoe. Mas ele disse a eles: olha, importa que eu venha tratar dos negócios do meu pai. Por que vocês estavam tão preocupados comigo? Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor lá nos ensina que, como José e Maria eram pais de Jesus terrenos, a qual estava a companhia dele, com certeza sentiram falta dele. Aleluia. Isso é um ponto a qual muitos precisam se lembrar, que ainda que perca Jesus pelo caminho, ainda há tempo de voltar. Aleluia. Ainda há tempo de se aproximar do Deus vivo. Glória. Ainda há tempo de se achegar a Cristo, porque Ele ainda continua no mesmo lugar. Aleluia, meu Deus. Esta palavra vem para o coração daqueles que necessitam de renovar uma aliança com Deus, de pessoas que precisam renovar as suas forças com o Senhor, Aleluia. voltar ao princípio, voltar aonde Jesus está, para que possa